O vídeo de hoje não deveria ser polêmico, mas talvez ele seja. Eu espero que não, porque a minha intenção é só passar um pouco mais de informação sobre esse tema, mas sei lá, tem pessoas que às vezes se ofendem muito fácil. Então, oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre relacionamentos e principalmente quero falar com vocês sobre sexualidade, porque é algo que parece ter sido assim apagado das pessoas autistas, né? É difícil você ver algum autista falando sobre isso. Então, eu vou falar. E já vou começar o vídeo chocando algumas pessoas. Eu acredito firmemente que absolutamente todo autista deveria ter acesso à educação sexual. Eu acho que é muito importante que vocês tenham em mente, para quem não entende tanto sobre esse assunto, é que educação sexual, assim como qualquer outro tipo de educação, é algo que é adaptável. Ou seja, a aula que você prepararia para alguém de 15 anos não vai ser a mesma que seria para alguém de 5, 6. É uma coisa que se adapta para a sua idade, para o seu nível intelectual. Então, eu acredito que é totalmente possível, sim, educar todo autista sobre esses temas. E por que eu acho que a educação sexual é algo tão essencial para nós autistas? Esse tipo de educação faz com que não só a gente se proteja melhor, mas também faz com que muitos autistas que tenham dificuldades em entender sobre espaço pessoal, sobre o consentimento, também evitem de reproduzir comportamentos inadequados com outras pessoas. Então é por isso que eu acho que esse tipo de educação é essencial. Eu já vi muitos casos de autistas que às vezes acabam assediando outras pessoas. Eu sei que isso é algo pesado de dizer, mas isso não é tão incomum. Muitos autistas não têm a menor noção de espaço pessoal, de consentimento. As pessoas acabam meio que aceitando certos comportamentos porque pensam que é impossível ensinar o contrário. Mas é possível de uma forma adaptada. Eu não sou educadora, mas eu já pesquisei sobre esse assunto e sim, é possível. Lógico que vai ser um processo que não vai ser instantâneo, assim como qualquer tipo de educação, mas é possível e eu acho essencial, porque realmente aumenta muito mais a segurança, tanto para a pessoa que é autista, quanto para as pessoas que vivem ao redor dessa pessoa. Isso eu digo principalmente para algumas mães que às vezes têm a ideia de que é impossível ou que é inapropriado ensinar esse tipo de coisa. Gente, isso aí é uma educação básica, tá? Eu, pelo menos, penso assim, tá? É isso. Agora eu quero falar sobre outros aspectos. É sempre muito importante ter em mente que o autista, ele não é só autista. Nós temos várias outras características e às vezes a gente não tem apenas um tipo de deficiência. Tem alguns autistas que vão ter algum tipo de deficiência intelectual, outros que podem não ter outro tipo de deficiência, mas podem ter alguns problemas psicológicos. Então cada um é cada um. E a sexualidade é algo que por si só já é muito diversificado, sabe? Independente de você ser autista ou não. E quando se trata dos autistas, o assunto se torna ainda mais complexo, porque existe muito aquela ideia do anjo azul, a ideia do autista imaculado, assim, puro, e que não tem nenhum tipo de pensamento assim. E olha só, eu consigo entender que algumas pessoas têm essa visão porque existem alguns autistas que realmente têm muitas dificuldades de compreensão. E eu fortemente acredito que esse tipo de autista realmente não é capaz de consentir a muita coisa. Só que isso não é a realidade de todos, tá? Existem alguns autistas que inclusive podem ser até mesmo hipersexuais. Eu sei que isso é chocante para algumas pessoas, mas acontece. Afinal, autistas são humanos, então eles podem ter vários tipos de características diferentes. Eu particularmente sou o tipo de pessoa que gosta muito de estudar sobre essas coisas, de pesquisar sobre essas coisas. Eu leio muito sobre toda essa coisa da sexualidade, eu acho que a sexualidade humana é uma das coisas mais interessantes que existem, sinceramente.
E toda vez que eu comento com alguém sobre esse meu interesse, as pessoas às vezes ficam tipo, hã? Mas você não é autista? Porque existe aquela ideia de que todo autista, ele é totalmente inocente ou ele não entende sobre isso, como se fosse impossível. E essa é uma ideia muito distorcida, porque autistas, alguns realmente não têm interesse ou capacidade de compreender tanto essas coisas. Mas outros não. Tem autistas que vão se casar, ter relacionamentos normais, ter filhos, tá? Então, assim, é uma coisa que as pessoas ainda precisam se desvincular muito daquela ideia do anjo, daquela coisa imaculada. Gente, pelo amor de Deus. Mesmo que, sei lá, o seu filho tenha algumas dificuldades de entendimento, ele ainda é um ser humano e ele ainda precisa de ajuda para compreender algumas coisas, mesmo que seja de uma forma adaptada. Você não pode tratar ele como se ele fosse um anjo imaculado, tá? Eu sei que isso pode ser realmente difícil para algumas pessoas, mas é a realidade. E a educação, não só no sentido sexual, mas até mesmo para relacionamentos, é algo que deveria ser muito mais presente na vida das pessoas autistas. Mesmo aqueles que têm maior compreensão e que realmente têm um desejo de ter relacionamentos e coisa do tipo, eles precisam também de uma certa ajuda. Eu digo isso porque, estatisticamente falando, pessoas autistas, principalmente mulheres autistas, têm uma tendência a serem muito vulneráveis em relacionamento. Isso é algo bem triste e que, infelizmente, também é uma realidade, mas mulheres autistas, elas têm mais chances de entrar em relacionamentos abusivos. Inclusive, eu já li inúmeros relatos sobre isso, até mesmo aqui no meu canal. Então, é algo que também deveria ser mais discutido e mais informado, porque sempre existem pessoas que vão ter uma capacidade de ler as pessoas e perceber ali certas dificuldades que você tem e tirar vantagem disso. E pessoas autistas às vezes podem passar muito por esse tipo de coisa, principalmente porque algumas pessoas autistas têm muita dificuldade de compreender ironia, levam as coisas muito no literal. Então, dependendo da pessoa, é realmente muito fácil conseguir manipular e prender aquela pessoa de alguma forma. Isso sem contar também que muitos autistas se sentem deslocados. Então, se alguém apresenta ali um certo conforto, é muito fácil que essa pessoa caia naquilo e ache que aquilo é tudo que existe para ela. E esse conceito é bem perigoso também. O que eu sinto, principalmente sendo uma pessoa autista, é que não existe quase nada pra gente no mundo. E se não fossem as comunidades que existem aqui pela internet, principalmente falando de uma forma internacional, porque eu tenho contato com pessoas de outros países também, eu sinceramente não teria quase conhecimento nenhum sobre o autismo, sobre como lidar com algumas coisas, e é por isso que eu sinto vontade de criar muito conteúdo assim. E toda essa questão da sexualidade é algo que eu sempre quis falar aqui no canal, em torno do autismo, porque as pessoas têm uma ideia muito... Assim, em geral, já tem uma ideia muito distorcida sobre sexualidade. Mas quando trata do autismo, parece que aí bagunça tudo mesmo, sabe? E, sinceramente, eu vejo muitos autistas virando motivo de piada aqui na internet e muitas vezes sendo até mesmo influenciados a terem comportamentos hipersexuais extremos porque as pessoas acham engraçado. E, enfim, existe pouquíssima educação nesse sentido. Na escola, em geral, não tem muita educação, nem pra quem não é autista nesse sentido. Quem dirá pra quem é? As pessoas já pensam, ah, é um anjinho. Eu odeio essa ideia, sinceramente. E algumas pessoas também têm aquela coisa de que já não acreditam muito no autismo que pra elas não é, tipo, severo, né? Por exemplo, muitas pessoas, quando olham pra mim, têm aquela ideia de que eu sou autista leve. Que eu vou ser sincera com vocês, eu já não gosto muito desse conceito de autismo severo, leve, nada disso. Porque quando a gente tá tendo uma crise daquelas, ninguém vai diferenciar. E, deixando isso de lado, eu na verdade nem sou autista leve, eu sou autista moderada. Isso surpreende muitas pessoas porque eu tenho um certo nível de compreensão de muita coisa e também me comunico muito bem.
Mas a verdade é que todas as dificuldades que a gente tem, elas às vezes vão ser iguais, às vezes vão ser diferentes, na maior parte das vezes é diferente. E tem algumas coisas que um autista severo tem dificuldade que eu também tenho. Então, assim, a gente tem coisas em comum e não tem. Gente, tudo isso é muito complicado, sinceramente. Por isso que eu não gosto muito desses conceitos, porque eu acho que autista é autista. Simples. Esse vídeo com certeza não ficou muito complexo e talvez nem muito explicado, mas eu sinto que ele é algo assim pra dar início a essa discussão, sabe? Porque eu tô falando muito do que eu observo, eu acho que eu não tenho nenhum artigo científico pra mostrar pra vocês, se eu encontrar o jogo na descrição do vídeo, mas é muito assim uma questão de minha experiência, tá? Eu tenho uma relação muito complexa com a sexualidade, porque eu nunca fui o tipo de pessoa que gostou de sair se envolvendo com outras pessoas. Mas eu gosto muito de pesquisar sobre, estudar sobre, porque eu acho interessante. Inclusive, eu gosto muito de ler muitas coisas bizarras nesse sentido. E assistir muitos filmes bizarros nesse sentido. Porque, sei lá, eu acho curioso, sabe, o ser humano. Isso é só pra vocês terem noção de como eu sou obcecada por esses temas. Eu acho interessante. E eu enrolei muito já. E eu já enrolei muito sobre esse assunto, chega. Mas é isso. Eu queria saber qual é a relação de vocês com isso, o que vocês pensam sobre, se vocês têm a mesma visão que eu ou não, como é que vocês lidam com relacionamentos, não só relacionamentos românticos, mas assim, no seu dia a dia, como você lida com contato físico, você tem uma certa compreensão de consentimento ou você tem dificuldade de, tipo, entender as expressões faciais das pessoas e isso te atrapalha também, você acha tudo isso muito complicado, eu acho que cada um é cada um. E as diferentes experiências, elas ajudam a gente a aprender um pouco sobre o autismo e sobre os seres humanos em geral. E é isso, gente. Eu sei que esse vídeo vai parecer super aleatório, mas eu tava com esse tema na minha cabeça e eu queria falar sobre. Um dia eu faço um vídeo mais complexo, sabe? E mais específico. Mas, como eu disse, é só pra dar início a essa discussão. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais.